Começa agora pela TV Pinheiro, o Trocando Ideias, o seu programa de variedades. E na edição de hoje falaremos sobre amor e também sobre o consumo nesse mês apaixonante. Vamos bater esse papo? O Trocando Ideias está no ar. Dia dos Namorados. Flores, chocolates, perfumes, vale tudo para agradar a quem a gente ama. E o que não faltam são opções nesse mês do amor. As empresas estão investindo cada vez mais no marketing diferenciado. A nossa repórter Ana Caroline vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a atuação do Dia dos Namorados no mercado este ano. O mês dos namorados atrai uma boa parte da população à procura do presente ideal para o seu par. Devido a essa grande procura, o comércio ousa em presentes criativos para estimular as vendas. Porém, boa parte do público opta por presentes tradicionais, como flores, joias e chocolates. No entanto, a Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho, 2 dias após, vem diminuindo esta busca, fazendo que o consumo esperado caia drasticamente. Ana Caroline Ramos para o Trocando Ideias. E para continuar nosso bate-papo sobre o consumo no mês dos namorados, trouxemos ao nosso programa Daniel e Lorena. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eles são um casal que se conheceram na faculdade. Bom, como é a convivência de vocês como um casal dentro do ambiente acadêmico? Meio corrido. A gente tem que conciliar a faculdade, o nosso tempo juntos, a nossa vida pessoal, na verdade, amor. Exatamente. Por exemplo, hoje mesmo, com a vida corrida, ele foi para uma entrevista, eu tive meus afazeres em casa e agora a gente só tá se vendo nesse momento aqui e depois a gente vai para casa. Nosso Dia dos Namorados é esse momento aqui agora. É super corrido. E aí vocês prolongam o Dia dos Namorados, né? Comemoram no final de semana. Final de semana, É o jeito. Sabendo que é tradição casais trocarem presente no Dia dos Namorados, pra vocês, o que determina a compra do presente? Pelo menos eu, quando tô comprando presente pra ela, eu me baseio nas nossas experiências e algumas situações que a gente viveu. Eu tento dar um presente não só baseado em valor, mas que tenha um valor mais simbólico, que remeta a alguma situação engraçada, romântica ou pitoresca, alguma coisa que traga uma lembrança, alguma coisa divertida pra fazer ela sorrir. E pra você, Lorena? O que influencia? Isso aí, comprar algo que ele vai guardar e que ele vai lembrar, ele vai lembrar algum momento legal que a gente teve e que ele vai guardar pra sempre. O significado emocional influencia muito mais, né? Exatamente. E pra vocês, qual é o principal motivo para manter um bom relacionamento sem precisar ultrapassar os limites econômicos? Sentimento, né? Porque eu atualmente estou desempregado e ela também. Então, no que diz respeito ao monetário, a gente não tem muito como se presentear, assim. A gente faz uma exceção para alguns feriados, mas a gente valoriza mais estar junto, fazer um programa que seja em casa, que seja a gente sentar e ver um filme, ou então sentar junto e conversar, e falar da nossa vida, falar das nossas experiências, conversar e rir um do outro. É isso mesmo, Lorena? A gente, por conta de não ter dinheiro, não ter emprego pra poder sair, a gente prefere ficar em casa e fazer uma coisa só nós dois mesmo. E isso é bom, a gente gosta, então, como a gente é um casal caseiro, pra gente isso não é um problema. É a melhor coisa, né? Netflix, pipoquinha, uma Coca-Cola, isso aí dá super certo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Nada. E feliz Dia dos Namorados. Obrigado. Como surgiu o Dia dos Namorados aqui no Brasil? E de que forma a tecnologia vem unindo casais? Quer saber mais? Então fique ligado, o Trocando Ideias volta já. Estamos de volta com o Trocando Ideias. Dia dos Namorados, uma data esperada por muitos, ou não. Mas a pergunta que não quer calar, quando esse dia 12 tornou-se tão importante aqui no Brasil?
É o que vai contar pra gente a nossa repórter Larissa Souza. O Dia dos Namorados é comemorado em junho no Brasil e todos os anos a mesma dúvida ressurge: o porquê dessa data? Em outros países, a data que celebra o amor é 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Tudo indica que no Brasil a data foi criada por um motivo comercial. O publicitário João Dória criou essa data para os casais em junho de 1948, quando os donos da empresa Clipper precisavam de algo para atrair os clientes numa época onde não tinha nenhuma data comemorativa. A data é até hoje uma das mais lucrativas para o comércio. O faturamento no ano de 2014 foi de 44 milhões, mais de 4,5 a mais do que no ano anterior. A estimativa é que esse ano o crescimento seja de 2,5. Eu sou Larissa Souza, de volta ao Trocando Ideias. Bom, e agora conheceremos um pouquinho mais sobre os aplicativos que estão ajudando a galera a encontrar sua cara metade. Foi-se o tempo em que admitir que conhecer alguém pela internet era algo estranho. Com a nossa rotina cada vez mais conectada, nada mais comum que os relacionamentos também comecem pelo local onde passamos boa parte do dia, a internet. Muitos estão buscando um relacionamento nos dias de hoje. E com o avanço da tecnologia, se relacionar e encontrar a outra metade se tornou mais fácil, não é? Os aplicativos de relacionamento estão cada vez mais modernos e acessíveis. A vantagem é que existem opções para todas as preferências. O ator Caio Castro é o estereótipo de um solteirão de bem com a vida. Jovem, bonitão e de boa lábia, o ator mexeu com a cabeça da mulherada ao postar uma foto em seu Instagram com as hashtags Nosso Date e Badu Date Brasil. O post levou as mulheres a ficarem em polvorosa nas redes sociais com a possibilidade de dar um match com Caio Castro. Sendo campanha ou não, surgiram diversas mulheres querendo ter a sorte de dar um match com o ator. E o Tinder? Em setembro de 2015, o aplicativo figurava no topo da lista de mais baixado na Apple Store. Anos depois, ele conquistou uma base de novos usuários aproximadamente 41 vezes maior. Diferente do Tinder, que baseia seu mecanismo de busca em amigos e interesses em comum, o aplicativo Happn é fortemente interessante para aqueles que querem procurar contatos através da geolocalização. Todas as áreas por onde o usuário transita são marcadas. Assim, aquela paquera no ônibus ou metrô não vai ficar só na imaginação. Há uma lista de pessoas com quem você cruza nestes lugares. Nenhuma troca de olhares vai se tornar um mero amor platônico. E quando você abre o aplicativo, a lista de caminhos é atualizada. E após os usuários curtirem um ao outro, eles poderão conversar entre si pelo chat. Se você ainda não encontrou a sua cara metade, a solução está em suas mãos. E vale uma dica: antes do encontro pessoal, é viável ter todo um cuidado sobre a sua informação pessoal durante a conversa, para preservar sua própria segurança. Portanto, mãos à obra e boa sorte nesse mês dos namorados. Como o nosso repórter Vitor ressaltou, devemos ter cuidado com quem conversamos. Verifique sempre todas as informações. Conhecer alguém é muito legal, mas precisamos ficar atentos a todos os detalhes. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos mais novidades sobre como esse mês dos namorados mexe com o coração e com o bolso da galera. Não saia daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Trocando Ideias, hoje falando sobre o mês dos namorados. E a nossa equipe de reportagem foi até as ruas para saber o que as pessoas são capazes de fazer por amor, mesmo que isso venha trazer consequências financeiras. Qual o presente mais inusitado que você já recebeu? Normalmente a gente faz assim, ele pergunta o que eu quero, aí eu falo, eu quero isso. Ele vai então toma aqui o dinheiro ou algo assim parecido, porque como não temos os mesmos gostos, né? Então é sempre assim. Mais fácil você chegar na hora e oferecer do que ter uma surpresa, ter uma né? surpresa e ela não gostar. Uma vez que ela fez um bilhete para mim, mas ele era pedacinhos. Mas assim,
mais de 1000, não estou exagerando, nem estou sendo metafórico, mais de 1000 pedacinhos de papel, coisa de 2 centímetros, com uma coisa indecente escrita, cada uma pior do que a outra. Aí eu falei assim, caramba, eu achando que o pervertido do casal era eu. Eu confesso que aconteceu uma coisa com a gente, ele estava sem necessaire. Aí eu falei assim, mandei a foto pra ele da necessaire e ele falou assim, nossa, você não comprou essa coisa ridícula não, né? Aí eu falei, olha só, cara, eu comprei. Aí ele, não acredito. Mas foi inusitado e criativo, sobretudo criativo. E estamos aqui hoje, né? Fez efeito, 15 anos juntos. Agora vamos acompanhar a nossa repórter Débora Nicolau, que foi até um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro para saber como os casais vêm aproveitando essa data tão especial. Então, Breno, eu estou aqui no restaurante Cariocando, encontrei esse casal de cantores, Mestre Marrom e Roberta Junqueira, e vou perguntar para eles, como vocês se conheceram? Fazia 3 anos que eu tinha encontrado o Roberto aqui na feira de São Cristóvão. Eu, que já venho de uma batalha muito grande, através de um grupo dos 3 do Nordeste, tenho vários trabalhos, 35 anos de carreira, e já faz 2 meses que eu estou correndo o Sudeste, fazendo show, e entrei em contato com essa pessoa maravilhosa, e já faz 2 meses que a gente estamos ficando juntos, vamos ficar juntos para sempre. Estou aqui com a professora Áurea Pires, que é professora aqui do Cariocando, às terças-feiras, antes do forró, que a gente já apresentou aqui para todos vocês. Eu queria que você falasse pra gente, Áurea, quais foram as situações mais inusitadas que aconteceram próximo ao Dia dos Namorados relacionados com a dança? Geralmente acontece assim, de alguém começar um relacionamento pela internet, por exemplo. Quando a outra pessoa está em outro estado, outro país, e aí o cara percebe que a mulher gosta de dançar, e ela pergunta e tal, e ele fala, não, eu danço sim. Então, já vieram me procurar para fazer aula, para no dia do encontro não fazer feio, pelo menos, entendeu? Porque dança é maravilhoso, né? Que é um abracinho gostoso, né? Você abraça, já sai dançando, é maravilhoso. Clima do Dia dos Namorados e um forrozinho. Nada mais justo do que eu também entrar nessa vibe, né não? Vamos lá comigo? No decorrer deste Trocando Ideias, podemos ver que o mês dos namorados possui grande influência não só na vida a dois, mas nos meios de produção, compra e consumo, servindo não apenas como uma data comemorativa, mas também comercial. No próximo programa falaremos sobre festa junina. Agradecemos pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Em 2005, antes da criação do jornal Meia Hora, o Rio de Janeiro era o 3º lugar no ranking dos estados brasileiros dentre pessoas que liam jornais. Após 6 meses, o Rio de Janeiro chegou a ocupar o 1º lugar. Pesquisas apontam que 60% da população carioca que leia o jornal não liam absolutamente nada. Por que será que o jornal carioca Meia Hora caiu no gosto popular? O jornal Meia Hora se tornou um grande companheiro de leitura dos cariocas nas idas e vindas do trabalho, e isto todos nós já sabemos. Mas queremos entender como e por que ele atrai de maneira positiva o trabalhador a folhear suas páginas e querer buscar a notícia. Será que é porque fala o cotidiano da maneira que o carioca vê ou se expressaria sobre um determinado assunto? Além de fazer umas capas bem bacanas, atuais, ele atende ao público da classe C, que é o que hoje é o que mais compra jornal, né? Então, e vai à língua do povo. Será que é o preço que cabe no bolso do trabalhador e isso torna uma saída para não deixar de ficar informado? R$1 todo mundo compra o jornal, ninguém está muito interessado em gastar muito dinheiro. Saímos nas ruas para descobrir o porquê do tabloide se tornar o grande companheiro dos cariocas desde 2005, atraindo os fãs e despertando o interesse dos mais diversos públicos.
compraria. Nem que fosse por curiosidade, mas compraria. Polícia mete a mão no xerequinho. Maneiro. Gata, dá chave de perereca e finaliza bandido. Se lascou o bandido. Mas eu compraria, de qualquer forma eu compraria. Eles sempre tem duplo sentido. Se não tiver duplo sentido, não é meia hora, né? Eu acharia engraçado assim como eu tô achando. Acho que eu não compraria, porque é muita piada, né? Com tudo faz piada, então fica um pouco difícil, né? Mas é um jornal bom de se ler. Porque às vezes a pessoa julga pela capa, mas quando abre ele tem bastante coisas interessantes. O jornal é jornal, mas a matéria é complicada, né? Para uns que não entendem o significado, para outros que levar na maldade, é uma matéria meio escrota. Agora, o jornal, tudo bem. Agora, a capa é meio indigesta, né? Me botando na sinuca de bico. E se eu falar para você de coração, pela minha vida, eu não posso nem falar. A jornalista Marluce Martins tem mais de 29 anos dentro da área de jornalismo impresso e deu a sua opinião em relação à maneira como Meia Hora aborda temas polêmicos sem perder o diferencial do jornal, que é o humor estampado em suas capas e a notícia dada de forma que o leitor tenha o total entendimento. Ele mexe com os temas populares, né, na linguagem popular, na linguagem do povo, com aquilo que o carioca, que é o seu público, gosta de fazer, né, com a gíria, tirar onda com o outro, com as montagens na capa, mas com responsabilidade, porque ele não está ali mentindo, né? Ele é ousado. E muitas vezes ele vai receber, com certeza por isso, críticas, né? Quando ele brinca com o Adriano vai à Copa, né? Que foi uma capa, o Adriano esperando um ônibus que ia para Copacabana. Luana não tem mais dado em casa. Então eu acho essa sensacional. Eu queria ter feito essa manchete. É uma marca, tanto que a gente está falando dele aqui, eu nem trabalho lá, nem trabalhei, mas admiro demais o trabalho que é feito. Dizem que o poder de convencimento do homem está na fala, mas será que a imagem pode ultrapassar esses convencimentos? Ou será que caminham lado a lado? A professora de Teoria da Linguagem, Vânia Costa, vai explicar como a proximidade das gírias dentro do jornal Meia Hora podem influenciar diretamente o público a comprar o jornal. Todo meio de comunicação, todo produto, melhor dizendo, é dirigido a um público específico, não é? E esse jornal não é diferente. Não faz, as pessoas que produzem esse jornal não agem de forma diferente. Elas focam num público específico e, em termos de discurso, de manifestação discursiva, é uma comunidade discursiva também específica. A gente tem que lembrar também da forma jocosa, engraçada como essas manchetes são levadas ao público, não é? Os jogos de palavras, as coisas engraçadas que são faladas, mas não pode deixar de lado também que eles se manifestam muito pelo uso de palavras que eu costumo chamar de palavras tabus, que são aquelas palavras que não são bem vistas socialmente, não é? São palavrões ou que se assemelham, ou gírias que se assemelham a palavrões, esse tipo de discurso, o que é muito frequente, o que não causa estranhamento nessas classes sociais. Para entender de onde surgiu a ideia de explorar as gírias, duplo sentido, trocadilhos e muitas outras maneiras inteligentíssimas de deixar o público decidir sobre um tema ou outro que causa polêmica, fomos até a sede do jornal Meia Hora para buscar a explicação do editor-chefe e um dos fundadores do tabloide, Henrique Freitas. Lá, ele mostra o porquê do jornal cair nas graças do povo carioca e aguçar a atenção dos leitores, conquistando também os críticos do Oscar jornalístico, o Prêmio ESSO, e se tornando um fenômeno não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Nasce em 2005 no Rio de Janeiro, fruto de muita pesquisa. Naquela época você tinha 4 jornais que disputavam a preferência dos leitores. Para as classes mais A e B, o Globo e o JB, e para as classes C, e um pouco da classe D, tinha o Dia e o Extra. A população de classe C do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil, estava crescendo em ritmo acelerado. E essas pessoas não estavam se encontrando nos jornais que existiam no mercado. A gente percebeu que havia espaço para mais um jornal no Rio de Janeiro e que ele deveria ser um jornal com características muito particulares.
Ele deveria ser um tabloide para que fosse lido com facilidade nos meios de transporte. Tinha que ser um jornal barato. Ele surgiu em 2005 custando 50 centavos. Ele tinha que trazer um noticiário forte de polícia, um noticiário forte de esporte, um noticiário forte de celebridades e fofoca e um serviço muito bom. Só que o Meia Hora, por ser do Rio, ele trouxe uma coisa muito importante, que foi o bom humor. Você consegue ter manchetes bem-humoradas, você consegue brincar com algumas situações. Nem sempre é possível, né? Eu costumo falar muito que a redação do Meia Hora é feita por jornalistas e não por humoristas. Ninguém aqui faz stand-up comedy, ninguém aqui escreve piada, a gente faz jornalismo. Só que a gente tenta buscar um olhar inusitado e diferente para a notícia, porque a gente sabe que isso vai agradar o nosso público. Sabe que o nosso leitor, ele tem um linguajar mais solto, mais tranquilo, gosta de brincar com as palavras. Então a gente vai atrás disso, a gente vai para a rua, quando a gente está na rua, a gente fica ouvindo o que as pessoas estão falando, a gente ouve rádio popular, a gente costuma circular nos lugares de grande concentração de nossos leitores. Muitas vezes a gente vai andar pela cidade, vai andar de trem, vai andar de metrô, vai andar de ônibus, com o intuito de aprender, de ouvir, de deixar o ouvido bem aberto e fazer da nossa cabeça uma esponja de informação, para depois a gente filtrar tudo aquilo que a gente identificou de interessante e conseguir passar essa verdade para o nosso leitor. A gente tem capas que são feitas coletivamente, a gente tem capas que são feitas por sugestão de outras pessoas que não são nem da redação, pessoas que são de outras áreas da redação. Apesar de trabalhar com humor e falar a linguagem do povo, o jornal trata com responsabilidade e seriedade na hora de passar a informação para os seus leitores. As capas podem até ser bem-humoradas, mas o conteúdo, ele é bastante sério. Fazendo um resumo disso, acho que o segredo do Meia Hora é ele ser um jornal de verdade. Ele fala a verdade do leitor. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.